primeiro assassinato da história não foi por causa de mulheres, não foi por causa de bebidas, por causa de jogos, por causa de dinheiro, de fama. O primeiro assassinato da história foi por causa de um culto. Fica comigo que nesses próximos 15 minutos eu quero falar com você um pouco mais sobre isso e quais lições nós podemos tirar desse acontecimento, Caim e Abel. O primeiro assassinato da história, ele ocorre entre Caim e Abel, você vai ver em Gênesis 4, e como eu disse, não foi por causa de circunstâncias desse mundo, foi por causa de um culto. Caim decidiu voluntariamente entregar uma oferta ao Senhor. Caim, que era agricultor, entrega ali os frutos da sua colheita, e Abel, o irmão mais novo, vendo o seu irmão mais velho entregar uma oferta ali, prestar um culto ao Senhor, ele também entrega do seu rebanho, da gordura do seu gado. Abel, ele era um pastor de ovelhas, e o texto vai dizer que Deus, ele se agradou de Abel e da sua oferta, e ele se desagradou de Caim da sua oferta. E muitas pessoas podem perguntar, se perguntaram durante a história, queriam entender por que Deus se desagradou de Caim, da sua oferta, e se agradou de Abel. Então as pessoas começaram a fazer conjecturas de que é porque Abel entregou a gordura, entregou o cordeiro, e o cordeiro que era o sacrifício perfeito, que era aceitável, mas não é sobre isso. Na lei mosaica existia tanto o sacrifício de aves, de frutos da sua colheita, de produtos da terra, de ovelhas, de bodes, não era sobre isso. E nunca foi sobre isso. Desde a antiguidade até os dias de hoje sempre foi sobre fé. E fé é confiar em Deus, é entregar a Deus tudo que temos, tudo que somos. Na Nova Aliança, o apóstolo Paulo vai falar para entregarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é sobre algo exterior, não é sobre algo estético, e sim sobre algo genético, é sobre sermos essas novas criaturas. E quando Deus, ele rejeita ali a oferta de Caim, a gente vai começar a entender alguns pontos. Eu quero trabalhar com vocês aqui para que a gente possa meditar nesses 3 pontos. Eu separo aqui para a gente meditar brevemente nessa palavra, para que nós possamos ouvir da parte de Deus e que a gente possa crescer de fé em fé, de glória em glória. Primeiro ponto, Abel, ele deu um passo de fé. O texto fala que Deus, ele se agradou de Abel e da sua oferta, e se desagradou de Caim. Por que isso? Abel, ele entregou a primícia do seu gado, a gordura. Abel, ele se comprometeu. Caim, ele tirou ali da terra o seu fruto, ele pôde ver quanto que ele tinha de colheita, ele pôde fazer ali uma conta. Sabe quando nós fazemos plano A, plano B, plano C? A gente tem um dinheiro, então a gente separa tudo, provisiona tudo, já está tudo certo, a nossa vida não vai faltar, então a gente entrega para Deus o que sobra. A gente entrega para Deus algo que não vai nos comprometer, que nós não vamos ficar dependentes de Deus. E Abel não, ele entrega antes. Abel entrega sem saber se será, se virá, confiando em Deus. Deus, ele olha o coração, Deus, ele vê o nosso íntimo, Deus, ele vê o intuito do nosso coração para com ele, se nós estamos de fato dependendo de Deus. Segundo ponto, Abel, por mais que Deus tenha se agradado de Abel e da sua oferta, no texto nós não vamos ver que Deus falou com Abel. Já parou para pensar nisso? Deus, ele fala com Caim o tempo todo. Deus, ele vem atrás de Caim, Deus, ele vem corrigir Caim. Com Abel ele não fala. Então talvez você esteja em algum momento reclamando que Deus não fala com você, que Deus, ele não te responde, mas pode ser que Deus não esteja falando porque você está no caminho correto, porque ele vê seu coração, porque ele se agrada de você e da sua oferta. Nem toda vez que Deus está falando conosco é porque nós somos filhos queridos, amados e estamos fazendo a coisa correta. Geralmente, quando Deus levanta um profeta, quando Deus levanta algo ou alguém para falar com a gente, é porque nós precisamos voltar para a rota, porque nós precisamos voltar para o caminho. E Caim, Deus fala com ele, Deus vê que o rosto de Caim, ele se abate, ele fica irado, o semblante dele cai. Deus vai perguntar para Caim: por que você ficou com o rosto caído? O seu semblante caiu? Se você fizer o correto, você não será recompensado? Deus, ele está dando oportunidade para Caim. Mas Caim, ele não ouve por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba. E a palavra fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Ele vai fazer prosperar o caminho das suas mãos, o seu trabalho, a sua conduta quando você estiver dependendo de Deus, confiando em Deus. Quando nós semeamos no reino de Deus, a colheita ela é 30, 60, 100 por 1. E isso não quer dizer coisas boas simplesmente para esse tempo, mas é viver toda a plenitude do que Deus tem para nós, é viver toda a bondade,
toda a graça, toda a alegria de viver com Deus, de andar com Deus. E em terceiro ponto, que eu separei aqui pra gente, Caim, ele não matou Abel simplesmente no ato quando ele leva ele ali. Caim, ele foi matando coisas no caminho. Caim, por causa da sua arrogância, ele matou a sua esperança. Caim, ele foi matando a sua fé, foi matando a sua chance, a sua oportunidade de ter misericórdia com Deus. Para pensar. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente vai simplesmente lendo, correndo, mas para pensar. Adão e Eva, eles caíram do jardim e eles tiveram filhos. Filhos e filhas, Caim e Abel, eles falavam o que aconteceu. Eles falavam assim: filhos, tomem cuidado, nós caímos, nós tínhamos tudo no jardim, Deus descia na viração do dia para falar conosco e nós somos enganados pela serpente. Imagina a Eva falando: eu fui enganada pela serpente, o fruto que nós tínhamos no jardim, ele era melhor, ele era maior, nós não precisávamos trabalhar do jeito que nós trabalhamos hoje. Imagina esse sentimento que às vezes nós temos de injustiça, de nós falarmos assim: mas eu não fiz nada para merecer isso. Será que Caim não pensou dessa forma? O texto não diz, mas eu fico pensando comigo. Será que Caim não pensou assim? Que é injusto isso. É injusto eu pagar o preço pelo que minha mãe fez. E então ele tem o dom de plantar, de colher, ele é um agricultor e ele planta ali e ele colhe talvez um fruto muito bom, um fruto acima da média, e ele vai oferecer a Deus para mostrar: olha como eu sou bom, olha como eu posso, olha como eu sou capaz. Talvez seja por isso que Deus olhou o coração dele e rejeitou a Caim e a sua oferta, porque a intenção de Caim era uma intenção má. A intenção de Caim era uma intenção de querer achar que ele pode alguma coisa, de querer se auto-justificar. E Deus está vindo falar com Caim para que ele caia em si, para que ele retorne às primeiras obras, para que ele possa saber que o importante é estar com Deus, que ele possa saber que o importante é que Deus ele desça na viração do dia, ter um relacionamento com Deus. Mas Caim ele vai matando, e um abismo chama outro abismo, e o que ele queria de fato era matar a Deus. O que ele queria de fato era se vingar de Deus, mas como ele não podia, ele se vinga de quem Deus ama, de quem Deus gosta, e é assim que o inimigo age na nossa vida. É assim que o inimigo se levanta contra você. Ele não pode atacar a Deus, então ele ataca os filhos de Deus. Caim então vai e ataca Abel e mata Abel, e ele comete então o primeiro pecado da história, o primeiro assassinato da história, porque ele não voltou, porque ele não ouviu a voz de Deus. Então, nesse dia, que a palavra do Senhor possa encontrar o seu coração e que a gente possa entregar a Deus e confiar em Deus tudo que temos, tudo que somos, que a gente possa confiar nele, que a gente venha a ouvir a voz de Deus, que nós sejamos humildes, mansos e humildes como Jesus, que a gente saiba que nós não somos nada, que não podemos nada, que não temos nada se não for o Senhor na nossa vida, e que a gente possa manter sempre viva a esperança, que a gente possa manter sempre vivo em nós o Espírito Santo, para que a gente possa ser cada dia mais parecidos com Jesus e ser capazes de entregar a nossa vida pelo nosso irmão. Essa é a palavra para você hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.